eu vou definir o que seria força. Então, vou botar aqui. Deixa eu apagar esse daqui. Ficou ruim. Vou botar aqui. Pronto. Gente, ó, força vai ser o seguinte. Tudo aquilo que você estiver verificando no enunciado, vamos supor que o cara fala bem assim para você, olha, tem um veículo que a sua velocidade aumentou, ou tem um veículo que a sua velocidade diminuiu. Ou seja, toda vez que você perceber que há uma modificação na velocidade, essa modificação provocada na velocidade se dá pela existência da força. Então, olha como que eu posso definir inicialmente a força. Força é uma grandeza que modifica a velocidade do móvel. Força modifica, ó, a condição cinemática. Gente, quando eu boto a condição cinemática, eu estou pensando particularmente, olha no quê? Na velocidade. Escuta só, Divan, Larissa, Evelyn, olha a historinha que eu vou contar para vocês. Eu tenho um objeto que está em repouso. Perfeito? E está lá em repouso ele. Eu olho agora, ele está em repouso, eu olho depois de 2 horas, ele está em repouso, e olho de novo, ele está em repouso. Então, não importa que momento que eu esteja olhando para ele sempre está em repouso. Se ele sempre está em repouso, quer dizer que a sua velocidade, durante toda a observação minha, durante todo o tempo, ela é nula. A velocidade não se modificou. Se a velocidade não se modifica, é claro que ali, então, não tem força atuando. A força atua para modificar a velocidade. Olha essa outra que eu vou falar aqui. Eu estou com o movimento retilíneo uniforme. É um movimento com velocidade constante. Eu olho agora, a velocidade está constante. Eu olho depois, está constante. Eu olho depois, está constante. Sempre a velocidade está constante. Se a velocidade sempre está constante, quer dizer que não tem a mudança da velocidade. Se não tem a mudança da velocidade, é porque não tem a força atuando. Quando a força atua, é garantido que tem modificação da velocidade. Quando a velocidade não muda, é porque não tem a força. Quando a velocidade muda ou para aumentar ou para diminuir, é porque tem a atuação da força. Essa parte inicial, tá claro para vocês? Sim. Evelyn. Tranquilo, Evelyn? Sim? Tranquilo. Beleza. Então, escuta, agora nós estamos preparados. Eu posso apagar aqui, gente, essa coisa que eu escrevi? Posso, não posso? Pode. Tá bom. Agora nós estamos preparados para de verdade entender as condições da dinâmica, que na verdade é as leis de Newton. Então vamos lá. Ó, eu vou falar para vocês, tá? Deixa eu botar aqui embaixo. Assim, eu vou falar para vocês, mas depois eu vou fazer um resuminho. Aí você vai colocar o resuminho. O resuminho é super importante. Olha o que eu vou falar para vocês. Vou fazer um resumo geral da primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, ela é chamada de lei da inércia. Então, a primeira coisa que você tem que saber. O nome da primeira lei de Newton é lei da inércia. Segunda coisa que eu vou falar para vocês que é super importante. A primeira lei de Newton, ela só explica o repouso e o movimento uniforme, que é um movimento com velocidade constante. Então, a primeira lei de Newton só serve para aplicar no repouso ou no movimento com velocidade constante. Esse é o segundo tópico. Terceiro tópico. A força que atua na primeira lei de Newton, ela é zero, é nula. Não tem força. Por que não tem força? Porque ou o objeto está em repouso ou está com velocidade constante. Então, a força é nula. E a quarta coisa, gente, que eu acho a mais importante, que vocês não podem deixar de entender essa coisa. Toda a lei de Newton, ela é resumida por uma frase que conta a sua história. E olha a frase da primeira lei de Newton. Tendência de manter o seu estado inicial. O que isso quer dizer, gente? Se o objeto está em repouso, ele fica em repouso. Se ele está em movimento, ele fica em movimento. Se ele está em linha reta, ele fica em linha reta. Então, o que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton diz que um corpo mantém o seu estado inicial obrigatoriamente. Como não tem nenhuma força que atua nele, que é a primeira lei de Newton, ele fica ou eternamente em repouso ou eternamente em velocidade constante. Olha essa história que eu vou contar aqui para vocês. Já aconteceu com vocês. Você está dentro do ônibus ou está dentro do carro e o cara vai lá e dá uma freada brusca.
Quando o cara dá uma freada brusca, o que acontece com você? Você é lançado para frente do veículo ou para frente do ônibus. Por que que isso acontece? Porque olha o que diz a primeira lei de Newton. Se você está em movimento, você tende a permanecer em movimento. Mesmo que o veículo ou ônibus pare, você continua em movimento. Por que continua em movimento? Porque a primeira lei de Newton diz isso. Se você está em repouso, você quer ficar em repouso. Se você está em movimento, você quer ficar em movimento. Então, quando dá aquela freada brusca, você é lançado para frente porque você tende a manter o estado de movimento que você tinha inicialmente. Outra, essa que eu vou falar aqui para vocês. Por exemplo, não sei se já aconteceu, né? Vocês já foram indo para Vitória, passando pela curva do Saldanha? Sim ou não? Sim. Beleza. Sim. Show de bola. Olha o que eu vou falar para vocês. Quando a gente começa a subir na curva do Saldanha, tá tudo legal. Você está em linha reta. Quando você chega em cima da curva do Saldanha, que o ônibus ou o carro começa a virar para a esquerda, você é lançado para a lateral do ônibus. Você segura bem firme e ainda assim você é tracionado para a lateral do ônibus ou para a lateral do carro. Por quê? Gente, você estava subindo em linha reta. Quando eu fiz a curva, a tendência sua é continuar em linha reta. E como você tende a continuar em linha reta, como é que você faz para continuar em linha reta? Você corre para a lateral ou do ônibus ou do carro. Por que isso acontece? Você quer obedecer à primeira lei de Newton. E o que diz a primeira lei de Newton? Se uma vez eu estou em linha reta em movimento, eu quero ficar em linha reta em movimento. Então eu sou lançado para a lateral do ônibus ou do carro, porque eu quero obedecer à primeira lei de Newton, que é determinar o meu estado de movimento em linha reta que eu estava anteriormente. Olha essa outra que eu vou contar aqui para vocês. Eu quero que vocês observam. Bom, quem estiver andando no carro de passeio, observe. Quem tiver a oportunidade de observar no ônibus, também observe. Gente, por exemplo, quando eu viro o volante do meu carro para a esquerda, estou andando, tá? Estou na pista, tal. Aí eu virei o volante do meu carro para a esquerda. Escute, eu não preciso pegar o meu volante e voltar para a direita, não. Ele sozinho volta para a condição inicial. Por que meu volante, depois que eu virei ele, sozinho ele volta para a condição inicial? Porque ele obedece à primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? Se eu estou em linha reta, eu quero ficar em linha reta. Se eu estou fazendo um movimento curvo, eu quero ficar no movimento curvo. Quando eu viro o volante, gente, o meu carro estava em linha reta. E aí meu carro quer voltar a ficar em linha reta. Para que ele volte a ficar em linha reta, automaticamente, sozinho, o volante desvira novamente. Por quê? Ele quer obedecer à primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. E o que ela diz? Se eu estou em linha reta, eu quero ficar em linha reta. Se eu estou em movimento curvo, eu quero ficar em movimento curvo. Se eu estou parado, eu quero ficar parado. Se eu estou com velocidade constante, eu quero ficar com velocidade constante. E olha, para que existe o cinto de segurança? O cinto de segurança só existe para impedir que quando o veículo é freado bruscamente, você seja lançado para frente. Porque naturalmente você obedece à primeira lei de Newton, naturalmente você é projetado para frente. O cinto de segurança, então, ele é constituído para evitar que você entre em movimento para frente, obedecendo à primeira lei de Newton, que é manter o seu estado inicial. Essa fala que eu tive agora para vocês foi uma frase de resumo da primeira lei de Newton. Só que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Essa coisa que eu vou colocar é super importante você anotar. Olha o que eu vou colocar então. Esse que eu vou botar aqui agora na telinha é o resumo da primeira lei de Newton. Ó, primeira lei de Newton. Primeira coisa que eu vou colocar, gente, o nome dela. O nome dessa lei é lei da inércia. Lei, não pode esquecer, lei da inércia. O nome da primeira lei de Newton. Segunda coisinha que você tem que colocar e nunca pode esquecer, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ela explica só duas condições. Explica o repouso e explica a situação do MRU. Aí você fala, poxa, não lembro o que é MRU. Vou escrever para você. O MRU é um movimento aonde a velocidade permanece constante. Isso foi a nossa segunda coisinha. Terceira coisinha, que é da primeira lei de Newton, que você não pode esquecer. A força que atua, ela é obrigatoriamente igual a zero. E agora, gente,
Aquela parte que eu falei que é fundamental, que você não pode esquecer. A frase que resume a primeira lei de Newton. Frase: tendência de manter seu estado inicial. Pessoas, agora sim, falem para mim. Deu para captar a primeira lei de Newton? Evelyn, Divan, Ana, Luísa, Duda, que deve estar por aí, Giovana, que deve estar com Mônica por aí. Fala aí para mim. Deu. Deixa eu ver aqui no chat aqui. Beleza. Deu para entender. Legal. Detalhe. Cheguei a estudar na escola. Ah, melhor ainda. Agora detalhe, gente. Eu botei uma listinha que está no grupo de vocês aí. Eu quero que vocês deem uma olhada nela depois que nossa aula acabar, porque essa lista que eu vou fazer na sexta com vocês, e ao terminar essa correção na sexta que eu vou fazer com vocês, eu vou deixar uma lista idêntica a essa, com só questões do IFES para vocês estarem treinando, ok? Então, preste atenção. Essa lista que está aqui com vocês, não é para vocês ficarem preocupados, não. Você vou ler lá, uma vez se entende. Aí eu vou fazer sexta com vocês. As questões que eu vou, depois da aula, te dar sexta, aí você vai ter que dar uma treinada para poder fazer em casa e entender, porque isso é muito importante. Eu posso ir, então, já para a segunda lei de Newton? Pode. Então, vamos lá. Deixa eu ver a galera toda que está aqui, cara. Carol, qualquer dúvida me fala. Giovana, também fala para a gente alguma dúvida. Vitória, Kaique, Pedro... Pedro ao quadrado, né? Larissa Gabriel, Alice, Eli Anderson, Ana, Luísa, Murilo, Juliana. Qualquer dúvida, Daniel, Johnny, qualquer dúvida, fale para mim para a gente seguir normal, beleza? Sim? Deixa eu ver aqui que tem uma perguntinha aqui no chat para mim aqui. Deixa eu ver rapidinho para a gente seguir. Tudo bem, claro. Óbvio, óbvio. Vamos fazer o resumão nosso aqui agora, então. Para todo mundo agora entender de uma vez por todas. Vamos lá, então. Deixa eu descer esse aqui para caber. O que nós precisamos saber, então, para finalizar o conceito da primeira lei de Newton? Vamos lá. O que você tem que saber? Se eu souber isso que eu vou falar aqui, tu vai mandar bem para caramba. Primeira coisa, tem que saber que a primeira lei de Newton ela tem um nome. Qual o nome da primeira lei de Newton? Lei da inércia. Primeiro ponto. Segunda coisa, a primeira lei de Newton só serve para duas condições. Ou para o repouso, quando você está parado, ou para quando você está com um movimento com velocidade constante. Isso aí. Terceira coisa, a força que atua sobre você na primeira lei de Newton, ela tem que ser zero. Por que ela é zero? Porque ou você está em repouso ou está com velocidade constante. Se você está em repouso ou com velocidade constante, é porque a força que atua em você é zero. A frase que resume a primeira lei de Newton. Tendência de manter seu estado inicial. Uau, o que isso quer dizer? Se você estiver em movimento, você quer ficar em movimento. Se você estiver em repouso, você quer ficar em repouso. Por exemplo, olha essa. Estou parado dentro do meu carro. Estou parado. Vou arrancar com o meu carro. Quando eu arranco com o meu carro, gente, não sei se já perceberam isso, vocês já perceberam em ônibus também, você é lançado para trás, o carro vai para frente e você é lançado para trás. Por que você é lançado para trás? Você estava parado e você quer permanecer parado. Como você quer permanecer parado, por isso que você é lançado para trás, apesar do carro ir para frente. Por quê? Você obedece à primeira lei de Newton. E o que diz a primeira lei de Newton? Tendência de manter o estado inicial. Se eu estou parado, eu quero ficar parado. E olha essa. E quando eu estou em movimento dentro do meu carro? Estou dentro do meu carro, estou dirigindo na boa, eu piso no freio, o carro para e eu sou lançado para frente. Por que eu sou lançado para frente? Porque olha o que diz a primeira lei de Newton. Se você está parado, você quer ficar parado. Se você está em movimento, você quer ficar em movimento. Você é lançado para frente, porque uma vez em movimento, você tende a permanecer em movimento. Por isso que a gente usa o tal do cinto de segurança, para impedir essa coisa que acontece na primeira lei de Newton. Pessoas, nesse leve resumo da primeira lei de Newton que eu fiz agora, tranquilo para todo mundo? Sim. Sim? Sim. Deixa eu ver aqui a Duda. Beleza, Duda. Dúvida, pergunte. Agora, eu acho, gente, não sei se é impressão minha, mas eu acho que, de repente,
A Evelyn deve estar com um problema na internet, né? Que acho que ela meio que saiu. Ó, eu vou apagar aqui essa pra gente ir pra próxima. Posso apagar essas minhas anotações? Pode. Tá bom, então Pode. deixa eu apagar e nós vamos junto aí. Vamos junto, vamos junto. Ô, professor, só abaixa um pouco mais aí pra eu poder copiar o que tá, Ah, show de bola, tá show de bola. abaixo. Peraí, assim. Por favor. Tá bom assim? Deixa eu botar pra cá. Tá bom? Tá bom? Obrigado. Beleza. Vou esperar então um pouquinho ele antes copiar aí, para a gente já avançar para a segunda lei de Newton. Então, gente, a primeira lei de Newton, beleza. Divan, olha o que eu vou falar para você, Divan. E isso que é o mais importante. Tem muitas pessoas que estudam a lei de Newton, dinâmica, e fala que sabe, mas não entende a ideia principal. A ideia principal, Divan, essa é a pergunta que eu vou fazer aqui, ó. Para que existe a força? Essa é a ideia principal. Para que existe a força? Eu vou dar a resposta aqui, mas vocês não podem esquecer essa coisa, é muito importante. Valeu, professor. Valeu, Leandro. A força, ela existe, gente, para modificar a velocidade. Se a velocidade não muda, é porque não tem força. Agora, se a velocidade muda para aumentar ou para diminuir, é porque tem força. Isso está claro para todo mundo? Sim. Beleza? Então, vamos lá, vamos lá. Professor, Pode falar. sempre que tiver força vai ter aceleração, então? Exatamente. Aí, Divan, eu não queria falar essa parte agora, mas eu vou ter que falar a segunda lei de Newton, mas eu já vou adiantar um pedacinho para você. Se você perceber que a velocidade está aumentando, então quer dizer que a força está a favor do movimento. Se você perceber que a velocidade está diminuindo, é porque a força está contra o movimento. Então, sempre que tiver força, vai ter aceleração obrigatoriamente. Força a favor, a velocidade aumenta, força contra, a velocidade diminui. E quando não tem força nenhuma? A velocidade não muda. Ou você fica eternamente parado, ou você fica eternamente com velocidade constante. Captou? Entendi. Então vamos lá para a segunda lei de Newton. Ó, eu vou contar isso. Ah, tem uns exemplozinhos que eu botei aqui. Vocês querem que eu leia os exemplos para vocês? Da primeira lei de Newton? Sim. Se quiser, tá bom. tranquilo. Vou ler então para vocês aqui. Opa, acho que a Duda mandou uma perguntinha para mim aqui. Pera aí. Beleza, beleza. Valeu, Duda. Então eu vou ler aqui, porque eu acho conveniente ler. Vou ler então. Todos esses exemplos que eu estarei lendo agora aqui tem a ver com a primeira lei de Newton. O que diz a primeira? Manter o estado inicial. Vamos lá. Quando estamos dentro de um ônibus, em pé, e o mesmo freia bruscamente, por inércia, somos atirados para frente. Aquela história que eu falei. Você está dentro de um ônibus, o cara freou, você vai para frente. Por quê? Ah, então tá tranquilo, professor. Ah, sim, não, mas eu vou ler com vocês, é bom. Que aí vocês gravam essa ideia mesmo. Olha essa. Quando o carro vai fazer uma curva, é necessário que uma força atue, pois de outra forma o carro irá seguir em linha reta. Aquela historinha que eu falei, quando você está subindo na curva de Saldanha, você vira o carro para a esquerda e você é lançado para a lateral. Por quê? Você estava em linha reta e você quer continuar em linha reta. Por isso que isso acontece. Olha o terceiro exemplo. Ah, cara, esse aqui, bicho, é muito difícil de fazer. Eu já tentei fazer, cara, e o meu não deu certo não, tá? Você tem que ser muito bom para fazer isso. Olha, ao puxar bruscamente a toalha que cobre uma mesa, os objetos que estão em cima, por inércia, ficam no mesmo lugar. Tipo assim, em cima da mesa está a toalha, em cima da toalha tem copo, tem jarra, tem tudo lá. Você puxa tão rápido a toalha que tudo fica lá. Ninguém sai do lugar, tudo fica sobre a mesa. Cara, eu já tentei fazer isso, tá? Mas eu derrubei tudo, tá? Derrubei tudo. Mas funciona. Não funcionou comigo, tá? O último exemplo agora, ó. O uso do cinto de segurança baseia-se no princípio da inércia. Os passageiros de um veículo, ao colidir com outro veículo, ou numa freada muito brusca, têm a tendência de continuar em movimento. Dessa forma, sem o cinto, os passageiros podem ser arremessados para fora do veículo, ou bater em alguma de suas partes. Por isso que o cinto de segurança existe. Para tentar frear essa condição do movimento que vai para frente. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Mais uma. Eu já vi. A Maria falou que é verdade. Normalmente usam toalha de cetim para fazer isso. Maria, quando eu fiz, não fiz toalha de cetim, não. Eu acho que isso pode ter sido o problema mesmo. Quando eu fiz com aquela toalha de algodão mesmo. Não, não é algodão, não. Aquela mais grossa, entendeu? E ela é mais grossa e ela tem mais atrito, né? Pode ser isso mesmo.
Você pode ter razão. Agora nós estamos, então, preparados, né, para ir para a segunda lei de Newton. Então, vamos lá. Deixa eu ir para cá. Segunda lei de Newton. Pessoas, eu vou contar a história dela e depois eu vou fazer aquele resuminho igual eu escrevi na primeira lei de Newton, tá? Bom, segunda lei de Newton. Primeira coisa que a gente tem que fazer, igual na primeira. Qual é o nome dela? O nome da segunda lei de Newton é lei da proporção. O nome da primeira lei de Newton, lei da inércia. O nome da segunda lei de Newton, lei da proporção. Segunda coisa, a segunda lei de Newton, ela explica o movimento uniformemente variado. É um movimento acelerado ou retardado? É um movimento que aumenta a velocidade ou um movimento que diminui a velocidade? Então, gente, não se esqueça. Primeira lei de Newton é o repouso e o movimento uniforme, que é a velocidade constante. E a segunda lei de Newton é o movimento uniformemente variado. É o movimento que a velocidade aumenta, que é o acelerado, e é o movimento que a velocidade diminui, que é o retardado. A segunda lei de Newton vem para esses tipos de movimento. A terceira, a primeira, a segunda, a quarta coisa. A frase que resume a segunda lei de Newton. Olha a frase. Quanto maior for a aceleração, maior será a força. Força e aceleração é diretamente proporcional. O que isso quer dizer, gente? Se você tem uma grande força, é porque você tem uma grande aceleração. Se você tem uma pequena aceleração, é porque você tem uma pequena força. A relação que você tem entre eles é uma relação de ser diretamente proporcional. A aceleração pequena, força pequena. Força grande, aceleração grande. Escute. E o último tópico dessa que eu acho mais importante. Na segunda lei de Newton, a força não é nula. A força não vale zero. A força tem um valor. E qual é o valor da força determinado pela segunda lei de Newton? Que não é zero. Já sei que não é zero. E como é que é esse valor? Sempre vai ser a massa vezes a aceleração. Obrigatoriamente. Detalhezinho que eu vou anotar para vocês. A massa tem que ser quilogramas. A massa tem que ser quilogramas. Uma pergunta para qualquer um que quiser responder aí. Qual a unidade da aceleração? Metros por segundo ao quadrado? Show de bola, Gabriel. Muito bom, muito bom. Metros por segundo ao quadrado. Valeu, perfeito. Olha, eu vou até anotar essa coisinha aqui embaixo, que o Gabriel também falou, para completar, para a gente não esquecer. Primeira coisa, gente, ó. Força. Qual a unidade da força? Ela vai ser dada em Newton. Próximo. Massa. Qual a unidade da massa? Vai ser dado em quilo. E o último que eu vou colocar aqui, a aceleração. Qual a unidade da aceleração? Assim como o Gabriel falou, metros por segundo ao quadrado. Agora, gente, eu vou fazer o nosso resumo. O nosso resumo aqui de tudo que eu falei agora. Que eu acho que é a coisa mais importante para a gente agora. Resumo. Primeira coisinha. Segunda lei. Qual é o nome da segunda lei? Quem fala aí para mim, rapidinho? O nome da segunda lei de Newton. Quem lembra? Quem lembra? Proporção. Muito bom. Lei da proporção. Não esqueça. Segunda coisinha. Que tipo de movimento a segunda lei explica? Retardado. Variado. Peraí. Retardado. Deixa eu botar aqui, peraí. Retardado e acelerado. Não esqueça. Acelerado. Isso aí. Gente, o que é o movimento retardado? Que a velocidade diminui. O que é o movimento acelerado? Que a velocidade aumenta. Divan, qual o nome desse movimento que tem o retardado e acelerado, Divan? Movimento variado. Muito bom. Movimento variado. Não esqueça disso, gente. Ó, o outro tópico. Na segunda lei, a força vale zero? Não. Não. E como que eu posso calcular a força, então? A força vai ser massa
vezes aceleração. Força igual a massa vezes aceleração. Então, eu botei massa em quilo, aceleração metros por segundo ao quadrado. Agora, gente, a frase que resume a segunda lei. Será que alguém lembra? Como é a frase que resume a segunda lei? Quem lembra? Vou começar, ó. A força e a aceleração são diretamente proporcionais. Isso. Força e aceleração, ficou errado aqui o nome. É diretamente proporcional. Ou seja, força grande, aceleração grande. Força pequena, aceleração pequena. Resumão da segunda lei de Newton. Fala para mim. Até aí tá tranquilo para todo mundo? Calma aí, deixa eu copiar. Beleza, 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 beleza. Gente, deixa eu ver aqui. Será que a Evelyn não conseguiu entrar de novo, né? Ela deve estar com um problema de net aí, cara. Galera, todo mundo que tá aí, tá conseguindo captar as ideias? Tá dando para entender? Professor, Sim. Pode falar, Divan. no caso, a força e a aceleração são vetores, né? Porque tem a setinha. Sim, sim. Exatamente. Por isso nós vimos aquela historinha dos vetores. Não sei se você lembra. Quando é vetor, é uma letra com uma setinha em cima, né? Exatamente. Claro, vou sim. A Duda perguntou se eu tenho como mandar esses slides. Tem. Finalizando aqui, porque eu estou aqui nele aqui, ou consigo antes? Não, vai ter que esperar finalizar mesmo. Finalizando, eu mando os slides para vocês, sem problema. Sem problema nenhum. Fechadíssimo, cara. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu usar aqui meu celularzinho. Deixa eu ver aqui. O grupo do pré-IFES. Professor, Oi. essa aula fica gravada lá no site do Lusíadas, no Gmail? Sim, eu posso aqui. O que eu posso fazer? Quando a aula termina aqui, eu já baixo ela, né? E mando ela para o YouTube, porque tem que fazer assim. Isso leva em média aí, depois que eu termino a aula, uns 15 minutos. Aí eu posso mandar a aula direto para vocês no grupo. O que vocês acham? Pode ser, fica Pode melhor. ser. Então, fechou então. Eu faço assim também. Deixa eu ver aqui. Ah, não achei não. Então vamos. Podemos continuar então? Pode. Sim. Então vamos lá então. Agora só pode ser. Ah, eu tenho que apagar esse aqui primeiro, né? Porque senão a gente vai ficar todo doido aqui. Deixa eu apagar esse aqui primeiro. Pronto. Vamos agora então para a terceira lei de Newton, né? Vamos lá para a terceira. Opa, aí. Gente, olha só. Eu quero que vocês saquem isso. Geralmente, quando o cara explica na escola, nem fala isso não. Ele passa batido assim e nem esquenta a cabeça. Primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton explica movimento. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton explica movimento. Primeira lei de Newton explica o repouso e o movimento uniforme. E segunda lei de Newton explica o movimento variado. Como nós falamos agora, acelerado e retardado. Gente, a terceira lei de Newton, ela não explica movimento. A terceira lei de Newton é como se fosse uma extensão da primeira e da segunda. O que eu estou dizendo para vocês? Que normalmente vai acontecer a primeira e a terceira junto. Vai acontecer a segunda e a terceira junto. É como se a terceira lei de Newton, gente, fosse um complemento da primeira e da segunda lei. Então, gente, a terceira lei de Newton é um complemento da primeira e da segunda lei. Você fala, pô, e agora? Agora eu vou explicar para você como que você vai ler no exercício e saber que está rolando a terceira. Olha o que eu vou falar para vocês. Aqui é o macete. Eu vou falar tudo, depois eu anoto bonitinho para vocês, tá? Se não der tempo, eu repito depois para vocês toda essa história na sexta antes de fazer o exercício. Olha só. Para ter a terceira lei de Newton, tem que ter dois corpos em contato. Olha aqui. O celular meu, tá aqui, ó. O meu celular e o controle aqui da minha TV. Eles estão em contato um com o outro, gente? Olha aí. Não estão em contato. Agora sim, tá em contato? Tá. Tá. Então, gente, para ter a terceira lei de Newton tem que ser dois objetos, tem que estar encostado, tem que ter contato.
Então, grava isso. Olha o macete para quando você quer perceber a terceira lei de Newton. Será, no mínimo, dois objetos, um encostado com o outro. Pode ser 3 objetos encostados com o outro? Pode. Pode ser 4? Pode. Pode ser 5? Sim. Pode ser 6? Sim. Mas o mínimo tem que ser quantos objetos em contato, gente? 2. 2. Ó, se você sacou isso, você não vai errar nunca, não. Por exemplo, olha essa aqui, que eu vou contar uma história rápida. Tá aqui a parede da minha sala, tá? Fui lá e meti a mão na parede. Quem são os dois objetos? Um objeto é a parede e o outro objeto sou eu. Nesse caso que eu botei a mão na parede, nós estamos em contato? Sim. Então, terceira lei de Newton. Agora, escuta. A parede está ali, eu estou aqui. Eu não estou encostando a mão na parede. Se eu não estou encostando a mão na parede, tá rolando contato? Não. Então, não tem a terceira lei de Newton. Grava isso. Super importante, não esqueça. Agora, outro detalhe que eu vou até marcar aqui para vocês. Ó. Eu começo toda a explicação da dinâmica das leis de Newton falando o nome da lei. Primeira lei, inércia. Segunda lei, proporção. O nome da terceira lei, gente, ação e reação. O nome da terceira lei, ação e reação. Deixando bem claro para a gente, só de falar ação e reação, quer dizer que, no mínimo, você tem que ter 2 objetos em contato. Ação e reação. Tá? E eu falei com vocês que a terceira lei de Newton, ela é atuando na primeira e atuando na segunda. Então, não explica movimento. Então, não tem essa história de falar assim, na primeira lei de Newton, quanto que é a força? 0. Na segunda lei de Newton, quanto que é a força? Não é 0, é massa vezes aceleração. E na terceira lei de Newton? Não, você não tem que calcular a força em uma terceira lei de Newton. Você tem que saber isso que eu vou falar agora para vocês. Olha o que eu vou falar para vocês. Olha só. Toda ação quer dizer força. Ação e reação quer dizer força, tá? Toda ação corresponde a uma reação de mesmo valor, mesma direção, apenas o sentido oposto. Aí você fala, pô, não entendi merda nenhuma. Quer ver? Eu vou te explicar para você. Meti a mão na parede. Aqui, ó. Meti a mão na parede. Eu fiz 50 newtons. 50 newtons na horizontal para a direita. Eu fiz na parede. Olha o que a parede vai fazer em mim. Vai fazer o mesmo 50 newtons na horizontal, mas não para a direita, gente. E sim agora para onde? Para a esquerda. Ok? Ah, tá. Entendi. Tá, vou falar para você agora, Maria. Então, olha só. Eu vou repetir de novo. Olha essa. Entendi. Eu vou repetir para todo mundo sacar, então. Olha aqui agora. E peguei o teto aqui meu e estou empurrando para cima o teto. Estou empurrando o teto para cima. Estou empurrando o teto para cima com uma força de 100 newtons. Para cima. Tudo bem. Qual a força que eu estou fazendo no teto? Vou falar agora. 100 newtons na vertical para cima. Agora, olha o que o teto vai fazer em mim. A mesma força, 100 newtons, na mesma direção, na vertical, mas agora o sentido, gente, não é para cima, vai ser para onde? Contrário. Para baixo, contrário, isso aí. Então, olha o que diz a terceira lei de Newton. Você vai ter 2 forças iguais mesmo. O valor igual, a direção igual, mas o sentido o quê, gente? Oposto. Oposto. Por exemplo, olha essa. Eu vou empurrar um carro de morro acima. Vou empurrar o carro de morro acima com 1000 newtons. Estou empurrando com 1000 newtons, morro acima. Qual a direção? Diagonal. Qual o sentido? Para cima que eu estou empurrando. Agora, qual a força que o carro faz em mim? O mesmo valor, 1000 newtons. A mesma direção, diagonal. Mas o sentido não vai ser para cima, vai ser para onde? Baixo. Para baixo. Divan, você está captando essa ideia? Entendi. Agora, olha, eu vou mostrar um desenho. Esse desenho vai ficar bem claro para vocês, ó. Deixa eu mostrar o desenho. Depois eu faço o resuminho, mas olha o desenho. Antes, esse aqui. Olha essa frase. Essa frase é linda. A Terra nos puxa para baixo. A Terra nos puxa para baixo com uma força-peso. Mas aí você está encostado na Terra. Você não está encostado na Terra, gente? Sim. Se a Terra puxa você para baixo, o que você faz com a Terra? Puxar para cima. Puxa para cima, isso aí. Se a Terra puxar você para baixo com 20 newtons, você vai puxar a Terra para cima com 20 newtons.
Mas claro que isso não faz significado nenhum para a Terra, porque a massa da Terra é absurdamente grande. Mas a mesma força que a Terra faz em você, você faz nela. Olha esse desenho. Olha aqui, esse desenho é o melhor de todos. Aqui. Vou usar aqui, tá aqui a Duda. Olha a Duda aqui, na moral, a Duda aqui com o balãozinho dela, balãozinho de hélio, belezinha. Tá aqui na Terra. O que a Terra tá fazendo com a Duda? Puxando a Duda para baixo. Com essa força aqui, F12. Qual a direção da força? Vertical. Qual o sentido? Para baixo. Agora, o que a Duda faz com a Terra? A Duda puxa a Terra. Qual a direção? Pra cima. Vertical. Pra Qual o cima. sentido? Para cima. Então, gente, os valores têm que ser iguais, a direção tem que ser a mesma e o sentido ele é oposto. Não esqueça disso. Olha só, o Divan e Gabriel. Olha só essa aqui. Eu quero uma resposta física, tá? Eu saí na porrada com o Gabriel. Aí o Gabriel foi e deu uma porrada na minha cara. Uma porrada de 1000 newtons. 1000 newtons na minha cara. Tudo bem. Aí, fisicamente, o Gabriel bateu em mim? Sim. Fisicamente, ele bateu. Mas o que eu fiz com ele? Contraiu? Não, o Gabriel me bateu com Até 100. também. Eu bati nele também. Ele me deu 100 newtons na cara com a mão dele e eu dei 100 newtons com a minha cara na mão dele também. Na mão dele, tá, entendi. Ué. O mesmo valor, Diferença. a mesma direção e só mudando o quê? O sentido. A Duda botou a reação. Sentido. Agora, é claro, gente, o meu rosto vai ficar inchado, tal, aquela coisa toda. Mas, pela física, ninguém apanhou. Ninguém. Para eu ter apanhado fisicamente, a força que tivesse no meu rosto tinha que ser maior que a força que estava na mão do Gabriel. Mas isso nunca vai acontecer. Porque toda vez quando você faz um contato, toda ação tem uma reação idêntica, de valor e direção igual, só mudando o sentido. Então, para a física, ninguém apanha. Para a física, ninguém apanha. Você dá 50 mil newtons na minha cara, eu dou 50 mil newtons na sua mão. É tomar lá da cá. É ação e reação. Isso está claro para vocês, gente? Sim ou não? Sim. Beleza? Sim. Tá, então Sim. agora